Breves palavras, a belíssima mensagem do texto bíblico nesta liturgia. É belíssima esta mensagem do Evangelho. Jesus, que havia sentido a morte de João Batista anteriormente, numa passagem anterior, havia saciado a multidão, se encontrava também cansado. E por isso se retira a sós para um lugar deserto para orar. É bonito perceber em Jesus esta forma de Ele anunciar, de saciar, de curar, mas ao mesmo tempo a sua forma de estar com o Pai. E envia os seus discípulos adiante numa barca. É a comunidade dos discípulos, que agora são colocados diante do mar. No imaginário do povo da antiguidade, o mar era o lugar do mal. O mal porque o mar nós não controlamos. O mar nós não conseguimos tomar nas mãos e ter um controle sobre aquela realidade. Se o vento vem, as ondas surgem, e o perigo se faz presente. E por isso, o mar era este lugar enigmático, misterioso. E a comunidade ela é colocada dentro de uma barca, os 12, para atravessarem para a outra margem. Eles já estão distantes. E na última parte da noite, como diz o Evangelho, lá pelas 3 horas da tarde, um vento forte começou a soprar contra a barca e a barca se agitou. Num determinado momento, eles veem como que um fantasma vindo ao seu encontro. E é Jesus. Nós sabemos que através da literatura do Antigo Testamento, quem anda sobre as águas é somente Deus, porque Deus tem o controle sobre todo o universo. E Ele é o único capaz de andar sobre aquilo que para nós é totalmente incontrolável. Um ser humano não anda, sobre as águas. Se colocamos os pés nas águas, no mar, a gente sabe que vai afundar. Mas é Jesus que vem ao encontro da própria comunidade. Eles pensam que fosse um fantasma e Jesus diz uma bela profissão sobre si mesmo. Sou eu. E nós lembramos disso lá no Antigo Testamento, no momento em que Moisés pede a Deus: quem és tu? Eu sou aquele que é. Hayá ve hayá, eu sou aquele que sou. O verbo ser lá no hebraico. E aqui, eu sou. Coragem. E Pedro, como o primeiro entre os 12, diz a Jesus: se és tu mesmo, manda com que eu venha ao teu encontro. E Jesus diz: vem, Pedro. É interessante esse momento da passagem do Evangelho. Pedro vai ao encontro de Jesus e começa a andar sobre as águas. Não é que quando Pedro sai da barca, ele afunda num primeiro momento. Não, ele dá os primeiros passos. Mas aí o Evangelho diz que veio um vento forte e Pedro teve medo. E no medo começou a afundar. Existe, não para criar erudição, mas se a gente olha no texto original, existe um verbo que ali está traduzido que Pedro teve medo e começou a afundar. Há um verbo que se chama diastaso em grego, para quem faz grego comigo aqui. E essa palavra, esse verbo, ele significa olhar para os dois lados, não fixar o olhar. E é por isso que Pedro afunda.
Pedro afunda porque olha para o vento, não olha para Jesus. E é nesse momento em que ele olha para o vento, olha para o nada, começa a olhar para o vazio do vento, é que ele começa a afundar. E aqui está a grande mensagem do texto. O texto não esconde as dificuldades da vida, nem dos discípulos, nem de qualquer comunidade, nem daquilo que possa acontecer, nem o vendaval que possa acontecer na vida de ninguém e de nenhuma comunidade. Mas o texto quer dizer, é preciso manter o olhar, é preciso fixar o olhar. Porque no momento da travessia, quando o vendaval vem, a travessia da nossa vida, né, o caminhar da nossa vida, o vento vem, as dificuldades vêm, a primeira coisa que nós olhamos é para o nada. Olhamos para o vazio. Olhamos como se fosse alguma coisa que não tivesse mais nenhum sentido. Quando fixamos o olhar em Jesus, é possível ir ao seu encontro e poder, como diz o texto, nos salvar. Salvar não quer dizer somente ir para o céu. Salvar é dar sentido, é dar suporte, é dar, fundamento à própria vida, e é isso que Jesus quer dizer. Mesmo diante da falta de fé de Pedro, Jesus o salva, porque Pedro pede, Senhor, salva-me. E Jesus o salva, mesmo na sua fraqueza. Mas reprova Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidas? Por que o teu coração é tão duvidoso, não capaz de confiar? E acredito que esta mensagem, ela se volta para todos nós, religiosos, padres, quem também nos assiste, famílias, enfim, porque duvidamos. É claro que o Senhor não vai deixar com que a nossa vida sucumba diante daquilo que está à nossa volta. Mas é muito importante fixar o olhar no Senhor. E aí a profissão de fé final dos discípulos, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de um longo percurso, eles fazem esta bela experiência. E também o livro de Reis, que nos conta a história de Elias. Elias foi um profeta muito importante em Israel. Ele que lutou contra os profetas de Baal, nós recordamos bem, quando Elias faz um desafio diante de Acabe, dizendo, Acabe, coloque aí 400 profetas, os seus sacerdotes, coloquem os 400 profetas e eu vou fazer um altar ao meu Deus. E aí Elias desafia Acabe e os seus sacerdotes, diante da seca que estava acontecendo, desafia que o Deus único e verdadeiro é aquele que manda chuva sobre a terra, é aquele que tem domínio sobre a natureza, sobre a vida humana, e não os profetas de Baal. Elias é o grande profeta do monoteísmo, do Deus único, verdadeiro e salvador. Mas Elias também percorreu muitos caminhos, enfim, ressuscitou a filha daquela viúva, também multiplicou os pães, foi perseguido por Jezabel, por Acabe, lembramos da vinha de Nabote, que Elias denuncia. E essa passagem que hoje nós lemos é do Elias cansado. É do Elias que está esgotado de fazer tantas coisas em nome de Deus, de lutar, de brigar,
de levar a palavra de Deus e assim por diante. E ele vai para onde? Para o Monte Horebe, para o Monte Sinai. A gente sabe o quanto esse monte é importante nas tradições de Israel. É o lugar em que Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei. Foi ali que os filhos de Israel ficaram quase um ano acampados, recebendo, as mensagens do Senhor, além dos 10 mandamentos que hoje que continuam válidos, e que são importantes para a nossa vida. E é muito interessante porque o texto quer dizer que quando Elias volta à origem, que é a origem do povo, Elias quer fazer o caminho de ir à fonte da sua própria vida. O cansaço tomou conta dele. E ele entra numa gruta. Na verdade, o texto quer dizer que ele entra em si mesmo. Ele entra para dentro de si. E ali percebe um turbilhão de coisas. E aí as imagens naturais, na verdade, elas querem remeter àquilo que está dentro dele. O terremoto, o vento forte, o fogo e etc. E de repente, Elias percebe que diante desse turbilhão não é possível escutar Deus. E aí o texto vai dizer que passou uma brisa suave. Na verdade, originalmente dizendo, é uma voz suave. É a voz de Deus suave que é capaz de confortar Elias e novamente permitir com que ele prossiga o seu caminho. E aqui a importância de muitas vezes retomarmos a origem da nossa fé. Não só o turbilhão. É importante, tanto que Elias sobe depois, num carro de fogo, num turbilhão de fogo, porque Elias foi assim, um homem intempestivo, sanguíneo, a gente diria hoje, colérico, para a gente falar sobre os temperamentos. Toda a vida de Elias foi assim. E num determinado momento ele teve que também sentir a voz de Deus suave dentro de si para dar suporte ao seu próprio caminho. E é tudo isso que nós também vivemos ontem, os jornais anunciaram 100 mil mortos, da pandemia, com toda esta realidade. O que dizer? Que solução encontrar? São tantas perguntas. Talvez a nós, igreja, e os profissionais têm também o seu trabalho e são maravilhosos nesse trabalho, mas acredito que a palavra também tem algo a nos dizer. Fixar o olhar em nosso Senhor. Pode parecer simples, sim, mas a vida, ela não se faz só daquilo que é exterior, a gente sabe. A vida faz sobretudo aquilo que está dentro da nossa vida e da forma como nós encaramos a nossa própria caminhada. Hoje, Dia dos Pais, a nossa homenagem a tantos pais que dedicam a sua vida a educarem seus filhos na fé, a colocarem seus filhos dentro de um caminho de vida, de esperança, de luz diante do turbilhão de todo esse mundo. A nossa prece também pelas famílias. Nessa semana, a Semana Nacional da Família, Família Casa da Palavra. É casa da palavra Bíblia, mas é casa da palavra verdadeira, do verbo verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É ali que Ele precisa habitar. Nossos conventos, também nas nossas igrejas, É claro que o Senhor está presente, mas trazê-lo presente, a nossa experiência, o que é um pouco diferente. E também
fazer do nosso lar um lar que tenha como centro a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.